Bem, muito boa noite a todos. Mais um episódio que nós estamos gravando aqui, desta vez com o ilustre Leonardo Brum. Bem, eu sou o André Abdonor Sampaio. Nós vamos falar então hoje, né, de um tema tema sempre pertinente, né? Mas que está um assunto que está especificamente em voga, embora ele seja sempre pertinente. Ele está em alta, né, digamos assim, em certos meios, que é se a fé só existe dentro do catolicismo, né? Esse é o tema da live. A fé só existe dentro do catolicismo? É isso que nós vamos procurar responder hoje, né? E, assim, uma pessoa que já é um dos dinossauros do catolicismo da internet, né? No bom sentido, claro, veteraníssimo, né? O nosso querido amigo Leonardo Brum, né? Do Instituto Jackson de Figueiredo, um grande amigo nosso, de longa data, já se pode dizer, né, Brum? Acho que Sim, graças a Deus. anos. E se tem um assunto que, de fato, sempre é uma grande satisfação tratar com ele, são sobre assuntos sobre a virtude da fé, né? O assunto sobre aquilo que principia, né? Aquilo que é o princípio, a primícia da salvação, o princípio da justificação, né? Que é a fé católica, né? Então, vou deixá-lo falar, né? A minha posição aqui será somente de fazer certos comentários. Vamos responder. Fizemos 2 textos no Centro Cultural Ávila sobre isso, sobre a questão da fé, né, diante das declarações da atriz Cássia Kiss, né, que foi num programa progressista e falou muito bem, né? Não estamos canonizando, etc., mas falou muito bem, deu sinais de que de fato se converteu, né? Esperamos que seja de fato uma conversão verdadeira, o que ela deu a entender, e que ela não se desvie também, não seja desviada por grupos que vão se aproximar dela aí para levar para uma corrupção, né? Os conservadores, etc., os modernistas conservadores, né? Ou os conservadores do modernismo podem, enfim, se aproximar dela. Desejamos que ela permaneça, então, com uma formação católica tradicional, né? Frequentando exclusivamente o rito romano tradicional, né? Popularmente conhecido como missa tridentina. Esses sempre foram os nossos princípios aqui no Centro Cultural Ávila. Então, essa declaração dela gerou algumas comoções, né, a meu ver, injustificadas, né, da parte sobretudo em meios católicos, né, onde ela disse que a fé não é um encontro, e de fato não é, no sentido modernista do termo, né, que deprecia o objeto da fé. Nós vamos falar disso adiante. Mas a fé é estar dentro da verdade, ver a verdade. Só existe fé dentro do catolicismo, né, de modo aproximado, não necessariamente nessa ordem. Essa foi a declaração da atriz, uma declaração muito feliz, né? Então, nós vamos comentar porque suscitou certas comoções, etc. Fizeram textos contra nós, né? Textos contra essa declaração, na verdade. Fizeram textos contra essa declaração. Então, nós já fizemos 2 textos no Centro Cultural Ávila respondendo essas objeções. Bruno vai comentar de modo mais detido sobre a virtude da fé, né, aplicando a declaração da Cássia Kiss e respondendo às objeções que fizeram a respeito dessa declaração. Então, já falei demais. Bruno, fique à vontade aí. Muito bem, salve Maria, boa noite a todos. O trecho da fala da atriz Cássia Kiss, que a gente vai comentar aqui, é esse aqui que aparece, aqui é uma transcrição da fala dela. A fé católica e a fé só existe dentro do catolicismo, não é um encontro. Certo? Cássia Kiss, o nome artístico dela aqui, parece que hoje em dia não tem mais esse segundo S, né? Então, eu espero que ninguém me condene por esse erro de digitação meu, né? Porque o pessoal, às vezes... Porque eles amam, né, apelar para erros marginais, né? Erros, assim, completamente exato. marginais para querer descreditar, né?
Isso é típico de Então, Olavete, inclusive, né? então O mil Olavo e os perdões. seus discípulos sempre fazem isso, né? Eles sempre vão apelar para coisas completamente marginais. Ah, Vai dizer que todo mundo é analfabeto funcional, não vai refutar nada é, do que foi alegado, né? então, mil perdões aqui por esse segundo S de antemão. Mas vamos ao que interessa. Diante dessa declaração aqui, chamou a atenção na internet porque trata-se de uma pessoa que tem muitos seguidores, as declarações do Fábio Salgado, né? Então, num primeiro momento, depois a gente vai ver, já vou adiantar aqui, ele fez uma correção, em certa medida, do que ele disse, mas num primeiro momento, o comentário dele a respeito dessa fala da Cássia Kiss é esse aqui, que a gente traz no print aqui dos stories, do Instagram, né? Uma publicação no Instagram. Ele começa falando o seguinte: eu sempre insisto que praticamente qualquer termo na teologia é polissêmico, ou seja, os termos empregados na teologia podem comportar vários sentidos, né? Um desses termos é o termo fé. No entanto, eu não consigo pensar em qualquer uso que justifique a fala de Cássia Kiss de que a verdadeira fé só existe no catolicismo. Quem me segue aqui há algum tempo sabe que eu não tenho absolutamente nada de relativista. Eu creio que Cristo fundou uma só igreja, que é a Igreja Católica. A fé é uma virtude teologal, que é infusa a qualquer um que é batizado. Nesse sentido, qualquer pessoa batizada validamente fora da igreja pode ter fé. A fé é um dom gratuito de Deus acessível a qualquer um que a pedir. É um ato humano, um ato da inteligência. Nesse sentido, igualmente, não me parece que a igreja detenha qualquer exclusividade sobre esse ato. Então, aqui parece que já está distinguindo dois sentidos. Um seria da virtude teologal e outro de um dom gratuito. Ele fala que nesse sentido, da virtude teologal, nesse sentido do dom gratuito. Ele conclui aqui, pelo menos essa parte aqui da exposição dele, dizendo o seguinte: a fé de um protestante ou de um ortodoxo não é menos verdadeira por ele não ser católico. Pode ser menos trabalhada, menos madura, mas não menos verdadeira. Como é que a gente responde aqui a essa colocação que ele fez nesse primeiro momento? Vamos colocar a correção que ele mesmo faz a si mesmo, a ele mesmo, para a gente comentar depois, certo? A gente vai partir desse primeiro momento onde ele deu essa declaração aqui. Então, ele diz que, vou ler de novo aqui, não consigo pensar em qualquer uso que justifique a fala de Cássia Kiss de que a verdadeira fé só existe dentro do catolicismo. Então, ele começa dizendo, ele já tem a plena advertência de que os termos da teologia podem abarcar vários sentidos, inclusive o termo fé, ou seja, ele já sabia que o termo fé poderia ter vários sentidos, mas ele foi incapaz, pelo menos nesse primeiro momento, de ver um uso do termo fé pela Cássia Kiss que justificasse aquela fala, de que a fé só existe dentro do catolicismo. É estranho ele não conseguir ver isso assim, quase que de imediato, porque a Escritura diz, né, que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, para que ninguém venha dizer que eu estou fazendo um livre exame da Escritura, o que a gente pode fazer é consultar o doutor comum da igreja em matéria teológica, que é São Tomás de Aquino. Então, esse trecho da Escritura, né, que diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ele vem da carta aos Efésios, né, no capítulo 4, versículo 4, 5, por aí. Então, aqui eu vou trazer para vocês o comentário de São Tomás de Aquino à carta aos Efésios. E a primeira coisa que ele já diz aqui é que, justamente, o termo fé pode ser tomado em mais de um sentido. Então, eu vou ler aqui e vocês vão acompanhar comigo. Já aparece aí para vocês, né? Texto. 3 textos que falam mais ou menos a mesma coisa sobre 2 sentidos que o termo fé pode ter. Certo? Então, o primeiro aqui é esse comentário à carta aos Efésios,
um comentário que versa sobre essa passagem. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Mais especificamente sobre o que significa, o que a Escritura quer dizer com há uma só fé. Então, São Tomás diz o seguinte: a fé, algumas vezes, significa a própria coisa crida, pelo que se diz, esta é a fé católica. Isto é, estas são as coisas nas quais se devem crer. Outras vezes, significa o hábito da fé, com o qual se crê no coração. E em ambos os sentidos, é possível falar de uma só fé. No primeiro, de modo que se diga uma fé, isto é, deve-se crer no mesmo e obrar da mesma maneira, porque uma mesma coisa é a que crê em todos os fiéis. Daí ser a Igreja Universal ou Católica. Né? O termo católico quer dizer universal. Porque uma mesma coisa é a que crê em todos os fiéis. E daí São Paulo diga, todos tenhais uma mesma linguagem, isto é, o mesmo sentido. Então, esse é o primeiro sentido do termo fé. No segundo sentido, é o seguinte, no outro sentido, uma só é a fé, a saber, um só é o hábito da fé pelo qual se crê. Uma só fé, digo, não numericamente, senão especificamente, porque o mesmo há de estar no coração de todos, da mesma maneira daqueles que, por certo modo, querem o mesmo, disse que tem uma só vontade. Então, mais ou menos, vamos tentar simplificar aqui. O que é que Santo Tomás está dizendo? Que a fé pode ser tomada basicamente em dois sentidos. Pode ser as coisas nas quais cremos, e pode ser, isso aqui, um sentido, as coisas nas quais cremos, e o outro é o hábito pelo qual nós cremos nessas coisas. Então, essas coisas que nós cremos, nós chamamos de a fé católica. E este hábito pelo qual nós cremos, por ser um bom hábito, é o que a gente pode chamar também de virtude da fé, certo? Vale ressaltar também uma coisa. A fé, provavelmente você vai falar disso no futuro, mas é bom já deixar claro desde já. A fé quanto ao seu objeto, ou ela é íntegra, ou ela é nula. Né? Ela não admite parcialidades, ela não admite restrições, né? Ou você dá uma adesão irrestrita quanto ao objeto da fé, aderindo tudo, né? O que a igreja ensina, o que Cristo ensina por meio da igreja, né? Ou você não tem fé, né? Você não tem fé. Isso difere do grau de intensidade da fé. Por isso que Cristo fala na Sagrada Escritura dos homens de pouca fé, né? Os homens de pouca fé são aqueles que têm um grau de intensidade baixo, ainda que eles têm a fé verdadeira. Só que a intensidade com a qual eles creem, nesse sentido, você pode falar de fé subjetiva, ou seja, o grau de sujeição da inteligência, a intensidade da sujeição da inteligência a essas verdades reveladas ainda está no nível baixo, pode aumentar ou pode diminuir. Mas o objeto da fé tem de ser íntegro, tem de ser incólume, todos e cada um dos artigos da fé católica. Os principais cridos explicitamente e os outros cridos ao menos implicitamente, claro. Mas isso deve já deixar claro desde já de que a fé ou ela é íntegra ou ela é nula. Não existe semi-fé, não existe... Se uma pessoa deixa de crer num só artigo de fé, ela já não tem mais fé. Ela tem mera opinião. Né? Isso. Isso serve também... mas os hereges materiais, eles não estão de boa fé, né? Eles também têm fé, eles podem ter fé sobrenatural, os hereges materiais, porque eles são de boa fé. Em primeiro lugar, um herege é aquele que nega uma ou mais verdades da fé católica, mas basta que ele negue uma, né? Ele pode ser um herege formal, ou seja, aquele que tem a pertinácia e foi já condenado formalmente pela igreja como tal, como herege, ou pode ser um herege material, aquele que materialmente nega uma ou mais verdades da fé. Ser herege material não é sinônimo de ser uma pessoa de boa vontade. Uma pessoa de boa vontade é aquela pessoa que está com uma ignorância invencível, né? Está com ignorância invencível, então ela não tem meios, né? Ela está com uma consciência invencivelmente errônea. Ela não tem meios de conhecer a verdadeira religião, mas não é a heresia dela que salva ela, não é o cisma,
não é a infidelidade, né? Um pagão de boa vontade, né? A ignorância invencível, né? Ou seja, uma pessoa que de boa vontade está buscando a Deus, cumprindo a lei natural, naquilo que é possível conhecer e cumpri-la sem a graça de Deus e sem a revelação, né? E está buscando sinceramente a Deus, mas não detém os meios necessários para conhecer a verdadeira religião. Essa sim é uma pessoa de boa vontade, porque caso lhe fosse anunciada a verdadeira religião, ela aderiria, né? Ser um herege material não é sinônimo de ser necessariamente uma pessoa, um herege de boa vontade, uma pessoa que está num ambiente herético de boa vontade. O mesmo vale para o cismático. Se um cismático que nasceu cismático, mas tem condições de conhecer a verdadeira religião, e ele, por negligência, por descuido ou por desprezo formal, não o faz, ele não é uma pessoa de boa vontade. Então, só para deixar já claro essa. Só para tirar qualquer tipo de pseudo-objeção que façam acerca desse ponto, mas você pode depois falar disso posteriormente. Tá, tudo bem. Mas assim, eu tive uma queda de conexão aqui, mas só para retomar o raciocínio. Então, São Tomás, quando ele fala de uma só fé, ele trata a fé em dois sentidos. E até para ficar didático aí, eu coloquei um dos sentidos, coloquei em azul e o outro sentido em vermelho, certo? Então, um dos sentidos são as coisas nas quais se devem crer, que a gente pode chamar de a fé católica. Esse é o sentido do termo fé. O outro sentido é o hábito pelo qual as pessoas creem nessas coisas, certo? Pelos quais é o hábito da fé pelo qual as pessoas creem na fé católica, certo? Então, tem a fé católica e tem o hábito da fé. Na Suma Teológica, São Tomás diz algo também similar. Aqui na segunda parte da segunda parte, questão 4, artigo 6, no Respondeu. Ele diz o seguinte, né? Considerada como hábito, a fé pode ser tomada em dupla acepção. Primeiro, em relação ao objeto, havendo então uma só fé, pois é o objeto formal da fé, a verdade primeira, aderindo à qual cremos tudo que a fé contém. Certo? Então, o objeto da fé é o primeiro sentido. A fé católica. Um corpo de doutrina no qual todos são obrigados a crer, todos os fiéis são obrigados a crer. Essa é a fé objetiva, né? Isso, eu vou chegar lá ainda. Então, por quê? Porque é objetivo? Porque versa sobre o objeto da fé, certo? Que é esse corpo de doutrina. Noutra acepção, relativamente ao sujeito, e então a fé se diversifica com a diversidade dos sujeitos. Ora, é manifesto que a fé, como qualquer outro hábito, se especifica pela razão formal do objeto, mas se individua pelo sujeito. Portanto, considerada como hábito pelo qual cremos, então essa minha mão aqui é o hábito, é a minha mão direita, mas talvez aí no espelhamento apareça a mão esquerda, não sei. Considerada como hábito pelo qual cremos, a fé é especificamente una e numericamente diferente nos diversos sujeitos, certo? Considerada como hábito. Considerada, porém, como aquilo em que cremos, embora diversas as suas verdades, acreditada comumente por todos, contudo se reduzem a uma só. Então, novamente, dois sentidos. São as coisas cridas, ou seja, o objeto da fé, que forma um único corpo de doutrina, apesar de ser constituído por múltiplas verdades, vamos dizer que são os meus dedos aqui, é um único corpo de doutrina, uma única mão, então há uma só fé, que a gente pode chamar de a fé católica, e outro, no outro sentido, é o hábito pelo qual se crê, que pode se dar em múltiplos sujeitos, então, conforme numericamente é diverso, mas o hábito em si é o mesmo que se dá em todos, então é uma só fé também. Certo? Ou seja, a gente pode falar da fé se referindo ao objeto ou ao sujeito, que é como resume também aqui esse outro texto que é da Igreja Católica. A fé pode ser considerada objetivamente ou subjetivamente. Objetivamente, representa o total de verdades reveladas por Deus, na Escritura
e na tradição, e que a Igreja nos apresenta de forma breve em seus credos. Subjetivamente, a fé representa o hábito ou virtude pelo qual sentimos as tais verdades. Então, para resumir aqui, um quadro geral, a fé pode ser considerada objetivamente e subjetivamente. E nesses dois sentidos, tanto a fé objetiva como a fé subjetiva, essa fé pode ser, sob certo aspecto, una e sob outro aspecto, múltipla. A fé objetiva é una porque é um só corpo de doutrinas. E é múltipla porque ela é composta de várias verdades. A fé subjetiva é una porque o hábito, a virtude teologal da fé, é uma só. Mas é múltipla porque ela pode se dar em diversos sujeitos. Com a distinção, talvez não, né? Certamente, com a distinção de que na dimensão objetiva da fé, essa distinção entre una e múltipla pode também ser feita de modo mais preciso entre o objeto simples, né? E o objeto complexo, né? Sim. No sentido de que, ontologicamente, é um só corpo de doutrina que provém da mesma verdade primeira, então, nesse sentido, a fé tem algo de simples, porém, Sim. o modo humano de conhecer se dá por composição e divisão. Então, o acesso que nós temos à verdade primeira, a esse corpo de doutrina, né, que provém da verdade primeira, se dá pelas proposições conceituais do credo, né, dos artigos do credo, né, e dos dogmas. Claro. A gente pode dizer que a verdade ontológica é una e a verdade lógica da fé é múltipla. Múltiplo. Ou a verdade ontológica é simples e a verdade lógica é complexa. Pronto, pode ser também. Certo? Mas vamos voltar então da Cássia, né? Ela diz aqui a fé católica. Quando ela diz aqui e a fé só existe dentro do catolicismo, é uma outra oração, certo? Uma oração é a fé católica não é um encontro, que aliás é uma fala excelente, a gente vai comentar depois isso. E a outra oração é e a fé só existe dentro do catolicismo. Essa oração aqui, que na minha transcrição ficou entre vírgulas, ela é uma explicação sobre o sujeito da primeira oração, que é a fé. Vamos dar a dica aqui, né? Ela tá falando da fé. Ela está falando da fé objetiva, né? Exatamente. Ela está falando da coisa crida, né? Aqui, a fé católica, essa expressão aqui, né? Que está em azul, né? Ou seja, a fé algumas vezes significa a própria coisa crida, pelo que se diz, esta é a fé católica. Certo? Até sublinhei aqui. Aqui o negrito aqui. Então, quando ela fala a fé católica, ela está falando da fé objetiva. Isso. E a fé católica, esse corpo de doutrina revelado por Deus, só existe dentro do catolicismo. Não existe uma fé protestante, uma fé islâmica. Pelo menos não algo que seja digno desse nome, fé. Porque, no mínimo, na melhor das hipóteses, digamos assim, esse corpo não vai estar íntegro. Esse corpo de doutrina não vai estar íntegro. Certo? Então, aqui, nós já temos, né? Como é que o Fábio Salgado falou, né? Não consigo pensar em qualquer uso que justifique a fala da Caça-Kiss. Considerando que ela está falando da fé objetiva, o uso já está plenamente justificado. Certo? E nesse primeiro momento, o Fábio Salgado foi incapaz de vislumbrar isso daí. Certo? E ele vai se corrigir depois, mas a postura dele é problemática, né? Ele disse, eu não sou um apedeuta falastrão escrevendo sobre coisas que não estudei. Eu estudo catolicismo há 11 anos, a maior seção da minha biblioteca é composta por livros sobre o assunto, é maior do que a seção de filosofia, área que sou graduado em mestre, e de lógica, que é a minha especialidade. Eu lancei um aulão sobre soteriologia. Vocês acham mesmo que eu não conheço documentos da igreja que dissertam sobre esse assunto? Imagina se não estudasse, né?
Não sou inerrante e infalível, ainda bem, né? Ainda bem que pelo menos isso. A gente Mas sabe, se né? achar que eu cometi o erro e tratar como uma criança catecúmena, supondo que sou desonesto intelectualmente, mesmo sem dizer explicitamente, será bloqueado de cara sem aviso prévio. Tá? Então, veja só. Ele foi incapaz, pelo menos nesse primeiro momento, de perceber em que uso, de perceber primeiro que a Cássia estava falando da fé objetiva. E com isso ele não percebeu que uso justificado, que mesmo ele tendo a plena advertência de que o termo fé pode comportar mais de um sentido, ele não conseguiu nem sequer imaginar isso. Pelo menos no primeiro momento. Mesmo depois de todos esses anos de estudo, mesmo depois do aulão dele, Então, né? nada, Imagina se nada, deve ser certo? os 20 anos de vida intelectual aí. Mesmo depois do aniversário de 20 anos, de 2 décadas de vida intelectual, não foram capazes. Porque era uma coisa que podia ser sanada rapidinho, certo? Eis os frutos do Ele, se ele olavismo, se, né? deix... se ele se deixasse, ele disse que não é antitomista. Então, eu acho que ele precisa ter Santo Tomás em mais alta conta. Porque se ele se deixasse guiar por Santo Tomás, ele resolveria isso rapidinho, como a gente viu aqui. Certo? Ele iria lá no comentário a Efésios, ele iria lá na Suma Teológica, no artigo da fé, se a fé é uma só. Ele podia ir até no verbetezinho da Enciclopédia Católica lá, e a coisa estaria muito clara. Certo? Prepare-se para possivelmente receber, né, uma série de name dropping, né? Você já leu isso daqui? Eu estudo isso há 11 anos. Você já leu esse autor aqui e esse autor aqui? Aí vai ficar citando o nome, um bando de autor, achando que isso vai convencer alguém de que ele entende do assunto e vai começar a citar um bando de autor. Você já leu esse autor aqui e esse autor, e eu li isso, e eu li aquilo, e eu li isso. Ok, você errou. Você não foi Sim, incapaz. Você foi incapaz de, com 11 anos de vida de estudar o catolicismo. Imagina se não estudasse, né? Com 20 anos de vida intelectual, com direito com direito à exatamente. comemoração, a comemoração foi incapaz de distinguir a fé Exatamente. objetiva, né? Na frase, Então, de reconhecer. então, o pessoal, né? Eu costumo dizer que aquele cantor Falcão é que é o maior filósofo brasileiro vivo, né? Tem uma das frases dele, né? Ele tem uma música chamada Horóscopo. Né? É até bom para os olavetes ouvirem essa música, né? Horóscopo. O horóscopo de Áries é o seguinte, né? Daquele dia, horóscopo de Áries não subestime a sua incapacidade. Então, isso aqui pode ser uma máxima para levar para a vida toda, inclusive para nós mesmos, hein? Certo? Eu não estou aqui para dizer que eu sei tudo, mas, assim, para uma pessoa que diz que sabe tanto, a falha foi bem crassa. Mas vai piorar, certo? Porque agora vai aparecer o irmão de armas dele, que é o catequista, né? E veja, e ele compartilhou, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, não é isso? Você consegue ver aí? Está aparecendo para você esse compartilhamento? Sim, Pronto. Então, o catequista postou e o Fábio Salgado compartilhou. E o que, é que o catequista diz aqui? Ó, vamos dizer mais. Como muito bem observou Fábio Salgado, né? De Carvalho. Sim, o catolicismo é a única fé verdadeira. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que só existe fé no catolicismo. Tal afirmação, além de ser antipática e a impressão de arrogância, não é conforme a doutrina da igreja. vale a pena, vale a pena. Eu comentei sobre isso, eu fiz um texto sobre isso, sem saber que o modernista, né, o catequista escreveu essa besteira aí. Mas eu comentei isso antes dele, porque justamente é patente uma concepção completamente equivocada, que é a mesma concepção que os mundanos têm da fé católica, que os infiéis têm, que os mundanos têm, viciados que estão pelo igualitarismo, né, por uma noção igualitarista e naturalista, né, de fé. Eles Mas
eles veem a intransigência que o católico tem acerca da fé como se fosse arrogância, Uhum. porque eles acham que a fé é uma criação humana, é um produto do imaginário, né? O mundo moderno entende a fé assim, né? Como se fosse um produto do Certo. imaginário, uma coisa do sentimento religioso, então ninguém pode se sobrepor ao sentimento religioso do outro, ao produto do É. imaginário do outro, né? Então, Pelo menos você dizer que só o tem que fé no seria catolicismo, isso, o que seria a fé relativa a um corpo de doutrina, né? é, Eles vão ter uma outra da fé como um encontro, né? Aí é, é outra história. Mas assim, exato. vamos abstrair Só, isso daí, vamos tá. abstrair isso daí, porque aí a gente vai desviar demais. Vamos, vamos partir só do que está escrito aqui, porque é impressionante. Quando ele diz assim, o catolicismo é a única fé verdadeira, ou seja, pelo mero fato dele dizer isso, ele já justificou o uso da fala dela. Ela está falando da fé católica, da fé objetiva. Não existe outra fé. Então, já está justificado aqui. Mesmo que a gente não vá fazer aquela distinção teológica formal entre fé objetiva e fé subjetiva, quando eu digo o catolicismo é a única fé verdadeira, isso significa sim que só existe fé dentro do catolicismo. Em certo sentido, já está justificado o uso do termo. Então, é impressionante, porque o pessoal enuncia a coisa, o Fábio Salgado foi incapaz de enunciar a coisa dessa maneira, né? Porque ele diz assim, né? Como bem observou o Fábio Salgado não fez essa observação. Ou eu perdi alguma história, né? Eu também. O Fábio Salgado diz aqui que Cristo fundou uma única igreja. Ele não diz assim, ele não formulou a coisa nesses termos aqui. O catolicismo é a única fé verdadeira. É claro que a unidade da unidade da igreja decorre a unidade da fé. Mas quando ele diz assim, o catolicismo é a única fé verdadeira, o uso do termo fé pela Cássia aqui já está justificado. E o catequista, ao invés de usar essa formulação para defender a Cássia Kiss, usou para defender o Fábio Salgado. Usou para defender a incapacidade do Fábio Salgado. Certo? E vale dizer que não é arrogância você dizer que o catolicismo é a única fé verdadeira. Não é arrogância, isso é santa Não, altivez. Porque é uma não coisa. a arrogância é o que eles estão fazendo aqui. Certo? Sim, A arrogância. afirmação, além de ser antipática e dar a impressão de arrogância, não é conforme a doutrina da igreja. Mas o Fábio Salgado vai se corrigir e dizer que a fala é ortodoxa. Pelo menos o Fábio Salgado se corrigiu. A gente vai ver já já. Se O corrigiu mal, catequista. né? Se corrigiu Em é uma certo forma sentido, de vamos dizer que ele mequetrefe. se corrigiu. Vamos tentar ser o mais benevolente possível. Mas eu estou sendo Ele, benevolente com ele. Eu ele, acho. ele se propôs a fazer uma correção sobre esse sentido e, pelo menos, defender a Cássia aqui, dizer que a fala dela está em conformidade com a doutrina da igreja. Porque quando outros aqui, a tal afirmação, além de ser antipática e da impressão de arrogância, não é conforme a doutrina da igreja, ele está atentando contra a própria reputação da mulher aqui. E aí ele se retratou disso aí? Até onde eu sei, não. Mas até que ponto esse pessoal pode ser levado a sério? Será que ele se retratou? Pode ser que tenha se retratado e eu não estou sabendo, porque eu não acompanho. Eu não acompanho também essa Mas esse coisa. pessoal trata as coisas de uma maneira muito imprudente, para dizer o mínimo. Certo? Então, primeiro, então vamos recapitular aqui. A Cássia Kiss, quando falou da fé católica, está falando da fé objetiva. E, nesse sentido, que é aquele corpo de doutrina, só existe a fé católica. Não existe fé protestante, não existe fé ortodoxa, no sentido objetivo do termo, só existe a fé católica, e a expressão dela foi perfeita. O uso do termo fé foi perfeitamente justificado. E o Fábio Salgado, no primeiro momento, não foi capaz de vislumbrar isso. Por sua vez, o catequista, mesmo fazendo a formulação que o Fábio Salgado não fez, que é a única fé verdadeira é o catolicismo, foi incapaz de defender a atriz. Ele preferiu defender o Fábio Salgado. E o Fábio Salgado, mesmo assim, não conseguiu
mesmo vendo a formulação, o catolicismo é a única fé verdadeira, não conseguiu, ele que é especialista em lógica, não conseguiu também ver que a coisa já estava justificada de cara ali, certo? Então vamos dar uma olhada agora na correção que o Fábio Salgado fez. Né? Então, né, gostaria de fazer uma correção sobre o que disse nos últimos anos sobre a fala da Cássia Kiss, que a fé católica origina do catolicismo. Né? Então, ele diz aqui que o texto, que os termos são polissêmicos, etc., tudo bem. Tinha acabado de gravar o aulão da salvação. Isso vai ficar aqui para vocês conferirem, aqui vai ter os links, tudo, para vocês conferirem e lerem na íntegra, porque agora eu não vou ter tempo de ler tudo aqui, senão a gente vai se estender demais. Certo? Então, eu disse que estava esforçando para varrer os vários sentidos que o termo fé pode ser usado na teologia. Né? Então, ele disse que consultou aqui a obra Teologia da Percepção Cristã, do padre João Marim, e deparei com a divisão entre fé subjetiva e fé objetiva. Né? Que ele já podia ter visto lá, ou em Santo Tomás de Aquino, ou na Enciclopédia Católica, mas enfim, pelo menos ele achou um texto onde ele via essa distinção. Né? Então, ao falar da subjetiva, subdivide em divina, habitual, formal, explícita interna, e da objetiva subdivide em católica, definida e necessária. Né? Então, quando fala sobre a fé católica, que é um tipo da fé objetiva, ela afirma que ela é constituída pelas verdades reveladas e propostas por Deus a todos os homens. Certo? Então, nesse sentido, a fala da Cássia é perfeitamente ortodoxa. Ótimo. Então, ele já achou o uso justificado. E o catequista, quando diz aqui que é antipática e arrogante e que não é conforme a doutrina da igreja, ele está errado. E o antipático e o arrogante é ele. Certo? Então, aqui a gente termina a primeira parte da exposição. Ou seja, quando a Cássia Kiss falou, ela está falando da fé objetiva, e que, em se tratando da fé objetiva, que é o que a gente pode chamar de a fé católica, que é esse corpo de doutrina composta pelas verdades reveladas por Deus, que formam o objeto da fé, por isso fé objetiva, a fé é uma só, que é a fé católica. Não tem fé protestante, não tem fé islâmica, não tem fé ortodoxa, não tem nada que seja digno do nome fé. Certo? E o catequista, a emenda saiu pior que o soneto. Agora, quando se trata da fé subjetiva, o Fábio Salgado, ele diz aqui que ele tinha em mente, nas minhas falas e aqui nos documentos do magistério que eu citei, estava tendo em vista a fé subjetiva e não a objetiva. Então, quando ele criticou a Cássia Kiss no primeiro momento, ele estava tendo em vista apenas a fé subjetiva. Então, vamos voltar aqui para a crítica dele. E a primeira coisa aqui, vamos botar de novo aqui o texto dele aqui. Pronto. A primeira coisa que me chama a atenção, quando ele fala da fé subjetiva, é que ele parece distinguir duas coisas aqui que não faria sentido distinguir. Que ele diz assim, que a fé é a virtude teologal que é infusa em qualquer um que é batizado. Esse seria um sentido, né? Então, nesse sentido, qualquer pessoa batizada fora da igreja pode ter fé. Esse seria um sentido. O outro sentido é a fé é um dom gratuito acessível a qualquer um que pedir. É um ato humano, um ato da inteligência. Nesse sentido, igualmente, ou seja, quando ele diz nesse sentido igualmente, então quer dizer que esse que está em laranja aqui seria um sentido. A fé como virtude teologal. E esse que está aqui rosado seria outro sentido. Um dom gratuito de Deus. Como assim? A virtude teologal é um dom gratuito de Deus. Como são dois sentidos? No rito do batismo, né? Primeira coisa, né? O padre pergunta... O que vier pedir à igreja, né? O que vier pedir à igreja. Porque é uma coisa que é dada por Deus, mas vem por meio da igreja. O que é que pedir para a igreja? A fé. Então, o padrinho responde pelo afilhado, a fé. Então, quando você recebe a fé no batismo, você está pedindo a Deus a fé.
Ambos Então, pertencem ao mesmo gênero da virtude teologal da fé. exatamente. E como assim são dois sentidos aqui? Por isso que essa Não é correção foi mequetrefe dele. Foi uma correção, assim, sendo o mais benevolente possível, a correção que ele se propôs não se sustenta, né? isso. E, assim, vendo pelo lado bom, pelo menos ele não falou mais mal não criticou mais a atriz. Pelo menos ele reconheceu que aquilo que ela disse está em conformidade com a doutrina da igreja. Mas criticou quem corrigiu ele dizendo que não foi tratado com caridade. Né? Mas assim, Sendo que a gente mostrou lá, assim, foi mostrado lá no texto lá do... Pesquisem esse texto lá no site do Ávila, Retalhos de um Heterodoxo, sim, e sim. foi deixado claro lá de que, enfim, ele foi corrigido e ele respondeu, ele sim respondeu, né, de modo tentando fazer gozação, expondo o rapaz, né, que, Sim. enfim, insultando o rapaz, e depois ele quer que se tenha uma pseudo-caridade com ele. Enaltecendo as supostas virtudes intelectuais dele, né? Depois ele Então, quer que você tenha uma pseudo-caridade de tolerância com os erros dele e com os insultos que ele faz aos católicos porque ele tradicionais. Né? parece ter esse hábito de subestimar a própria incapacidade, né? Então, fica a dica aqui, não subestime a sua incapacidade. Então, a primeira coisa estranha é isso aí. Como assim? A fé como virtude teologal é a fé no sentido e a fé como um dom gratuito pedido a Deus é outro sentido. Primeira coisa bem estranha aqui. Não vejo, eu não vejo, será que é incapacidade minha? Eu não vejo como essas coisas podem ser distintas. A fé, a virtude teologal da fé é justamente o dom que a gente pede quando é batizado. Porque o nosso padrinho responde por nós. Então, essa é a primeira coisa. A segunda discussão é a seguinte, que é o nosso tema aqui. Pode haver fé fora do catolicismo? A fé só existe dentro do catolicismo? Essa fé subjetiva, ela só existe dentro do catolicismo? Ou ela pode existir fora da igreja? E aí, a coisa tem uma série de nuances e o problema se torna mais complexo. Só que são nuances, como eu vou demonstrar aqui, que não são ignoradas no meio, digamos assim, tradicionalista. Então, vou fazer uma citação aqui. Pronto. Então, aqui, ó. Esse texto aqui, ó. Uma criança nascida no protestantismo pode ter fé divina por graça de Deus e crer sobrenaturalmente em muitas verdades reveladas. Quem diz isso? Que a criança nascida no protestantismo pode ter fé divina por graça de Deus e crer sobrenaturalmente, crer pelo hábito da fé, ter a fé subjetiva, foi o padre Caldeirão aqui, ó. Na candeia de baixo do alqueire. Certo? Então, isso aqui é para exemplificar que, assim, na teologia, que a gente pode dizer dita tradicionalista, essas nuances não são ignoradas. Agora a gente precisa também separar o joio de trigo. Por que ele fala uma criança? Porque, primeiro, essa criança foi batizada, essa criança foi batizada validamente. Então, ela recebeu a virtude da fé. Enquanto ela não faz uso da razão e não chega à fé adulta, ela vai crer em algumas verdades reveladas por Deus sobrenaturalmente pelo hábito da fé, porque quando ela fizer uso da razão e se tornar adulto, a tendência é que ela deixe de ser alguém que meramente nasceu no protestantismo e passe a ser protestante. E passa a ser, com isso, um herege formal. Certo? E o protestante, via de regra, ele é um herege formal. Certo? Ele nega que a revelação esteja na Igreja Católica. Certo? E com isso, né, aqui na Suma Teológica, a regra geral, digamos assim, é considerar as coisas da seguinte maneira. Né? Aos artigos da fé, em troca, nós prestamos assentimento a eles por um único meio, ou seja, a verdade primeira proposta nas Escrituras, corretamente interpretada segundo a doutrina sã
a sã doutrina da igreja. Portanto, quem quer que se aparte deste meio está de todo privado da fé. Então, qual é o meio pelo qual nós assentimos a verdade revelada por Deus? Esse meio é a igreja. Quando você nega uma verdade de fé, quando você nega uma verdade de fé, você perde toda a fé. Então, o herege formal, ele não tem a fé. Então, e até. Só que aí tem outras nuances. Por exemplo, o cismático. O cismático, se ele é só cismático, ele, a princípio, ele mantém, ele fica fora da igreja, mas ele mantém o hábito da fé. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, existe o hábito, a fé subjetiva fora da igreja. Ou alguém que, por exemplo, alguém fez o aborto. A pessoa, quando faz o aborto, ela está excomungada. Essa pessoa que fez o aborto e está excomungada, ela está fora da igreja, mas ela tem a possibilidade de manter também essa fé subjetiva. Então, pode haver a fé fora da igreja, a fé subjetiva? Pode. Mas a gente precisa ter cuidado para não tratar a exceção como regra. E só para deixar claro, isso o Bruno está falando do ponto de vista puramente especulativo, né? É claro que uma pessoa Sim. que faz um aborto e que apoia, que defende o aborto, essa pessoa perdeu a fé. Na prática, Sim. quem faz um aborto e não se arrepende dele, né? Em geral, não tem mais fé, nem subjetiva, né? Agora, especulativamente, de Não. modo puramente especulativo, uma pessoa, que é o que vale, né? A gente está falando do princípio aqui, uma Sim. pessoa que cometeu esse assassinato, né, horroroso, foi excomungado, né? Ela vai ter uma fé morta, enquanto ela não se confessar desse pecado, mas ela ainda vai ter uma verdadeira fé. É essa fé que vai permitir com que ela se confesse, inclusive, né? E que Senão se ela não teria nem reconcilie com como a se igreja confessar. eventualmente. Hã? E que ela se reconcilie com a igreja eventualmente. Né? Exato, porque ela foi excomungada, exatamente. É essa fé que vai permitir com que ela se reconcilie com a igreja. Senão ela não Exato. teria como se reconciliar mais. Exatamente. E aí, por que eu falo do aborto? Né? Porque a apostasia, o cisma, a heresia, são atos pelos quais, pela própria natureza desses atos, você perde a comunhão com a igreja. Você fica fora da igreja pela própria natureza desses atos. Exato. Mas o aborto não. O aborto excomunga porque a igreja determinou. É a questão de direito eclesiástico. A igreja pode revogar, inclusive, essa excomunhão, se ela achar por bem fazer isso. Certo? Porque o ato, ela não tem como dizer, a igreja não teria como dizer que o herege não está excomungado, ou que o cismático não está excomungado. Certo? Mas a questão do aborto é uma questão de direito eclesiástico. Então, se a Ela faz isso pessoa. em geral porque a malícia é tão grande nesse ato, Isso. né? E que em geral na prática na prática, né, pode dizer que quem defende ou então quem pratica esse ato assim com certo engenho, né, com esse Sim. programa, é porque não tem mais fé, né? A pessoa já não tem mais fé na Isso. prática, né? Claro que É como o cismático também. O cismático, se ele a princípio só recusa se sujeitar ao Papa, ele, a princípio, especulativamente, ele mantém a fé. Mas, por exemplo, em concreto, os chamados ortodoxos, eles não são só cismáticos, eles são hereges também. mas é por Será que isso algum deles que tem a infalibilidade papal, por exemplo? sim, sim. O Não. cismático é aquele que recusa a obedecer o Papa, não necessariamente numa matéria de fé, porque senão isso os tornaria também hereges. Mas Isso. ele se recusa a obedecer o Papa em algum juízo prudencial importante, por exemplo, né? Isso. Em Então, em alguma ordem legítima do Papa que fora do estado de necessidade, né? Isso exatamente. faz com que ele se separe da caridade eclesial. Esse ato de desobediência, que não é uma desobediência contra a fé, contra o ensinamento, mas é uma desobediência contra um ato ou contra uma ordem, né? Contra uma ordem prática, uma disciplina, por exemplo, do Papa, separa Sim, ele da caridade eclesial. E isso põe ele no caminho de perder a fé. Assim como uma pessoa que vive habitualmente em pecado mortal, ou seja, sem caridade, ela está no caminho, se ela continuar assim, de perder a fé, porque uma hora ela vai buscar justificar
esse modo de vida dela Sim, para continuar pecando. E na feita que ela justifica isso, ela já começa a errar contra a fé, a atentar contra a fé, né? Porque na feita que você sim, busca justificar, dar uma razão para o erro, você já está cometendo um erro contra a doutrina, não um erro contra a moral somente. Do mesmo modo, o cismático, na medida em que passa o tempo e ele busca justificar esse seu ato errado, ele comete heresia. Foi isso que aconteceu com os cismáticos orientais, os chamados, entre muitas aspas, ortodoxos. Né? Na medida em que o tempo foi passando, né, e na medida em que eles não foram reconhecendo os dogmas católicos, né, quando promulgados, se tornaram hereges. Né? isso. Então, o Fábio Salgado aqui cita também um trecho do Catecismo da Igreja Católica, que é aquele catecismo dos anos 90, né, o amarelo, que diz aqui que a palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, que são os estudos teologais, pode existir fora do que eles chamam de limites visíveis da Igreja Católica. Né? E aí, assim, não vai dar para fazer uma exposição completa dessa problemática aqui, sobre essa noção nova de comunhão eclesial, que já não se diz que está dentro ou fora da igreja, mas se tem uma comunhão imperfeita ou não plena, etc. Vamos deixar tudo isso de parte aqui. O que é a igreja? É o corpo místico de Cristo. Como se faz para ser incorporado a esse corpo? Sendo batizado, ponto final. A igreja católica tem o monopólio do batismo? Não, porque os ortodoxos protestantes batizam validamente, né? Então, mas eles se esquecem de coisas importantes aqui, como vocês falaram no artigo, né? No artigo de vocês lá. Você entra pela igreja com batismo. Mas como é que você sai da igreja? É possível sair da igreja? Perdendo a fé, ou contrariando a fé. Né? Com a comunhão, né? Sim. Você entra na igreja pelo batismo, mas sai dela com a excomunhão. E a heresia e o cisma acarretam em excomunhão, certo? E os efeitos desse sacramento, que são as virtudes, a infusão das virtudes, pode não se dar se a pessoa não tem as devidas disposições, que o herege cismático não tem. A pessoa está de boa fé. Em que medida essa boa fé tem relação com o que a gente chama de ignorância invencível? É difícil generalizar. Aí Deus é que sabe o coração de cada um. Mas se você vai falar as coisas genericamente, você tem que falar via de regra, é falar como São Tomás de Aquino. E nem todo, Se você. como eu falei no começo, nem todo aquele que está nem todo aquele que é herege material, isto é, que se diz cristão ou que se diz católico, mas que nega dogmas da fé, né? Ou mesmo um protestante que não conhece, né? Que, enfim, o cismático, etc. Ele não necessariamente ele é de boa fé só porque ele é um herege material, né? Quando eu digo herege material, aqui eu digo uma pessoa que não foi excomungada, propriamente dita. Sim, Né? e tem o contrário também. Nem sempre o herege formal está lá de má fé. Certo? Ele pode ter boa fé, ele pode ser sincero e acreditar que a Igreja Católica é a Babilônia. Mas ele vai ser herege formal, mesmo com a boa fé dele. Boa fé não é sinônimo de ignorância invencível. Não pode identificar essas duas coisas. Guarda alguma relação, guarda. Mas você não pode identificar simplesmente essas duas coisas. Então, nem todo herege material está de boa fé, nem todo herege formal está de má fé. Certo? Então, existe uma relação nessas coisas aí, mas não é absoluta. Então, e como é que se perde a fé? Como é que se perde a caridade? Praticando o único pecado mortal. Então, na hora de tratar as coisas, a gente tem que tratar via de regra. Então, falando via de regra, mesmo do ponto de vista da fé subjetiva, se fosse a fé subjetiva, a fala da Cássia Kiss também estaria correta. Certo? A fé só existe dentro do catolicismo. Quando ele diz que a Igreja Católica não tem o monopólio do batismo, porque
o batismo pode ser feito por um protestante ou por um ortodoxo, o sacramento do batismo continua sendo um sacramento da Igreja Católica. É católico, o batismo é exatamente, o batismo é o batismo católico. E continua incorporando a pessoa à Igreja Católica. Ainda que ele seja feito em ambiente protestante, o batismo, se ele é válido, ele é um batismo católico. Exatamente. Entendeu? Então, ele só existe dentro do catolicismo. Agora, essa noção aí, né, fala de limites visíveis. Então de certa forma, sendo o mais benevolente possível, então está dentro dos limites invisíveis. Então está dentro da igreja, de qualquer forma. Ou como ele vai dizer, né, que as pessoas são católicas e não sabem, então só existe a fé dentro do catolicismo. Também está justificado o termo da fé. O uso do termo mesmo se tratando da fé subjetiva. Claro. Então, para que fazer esse estardalhaço todo? Não tem sentido. Por causa de uma incapacidade que é dele mesmo. Exatamente. Não tem sentido. Não tem sentido. Um pagão que está em ignorância invencível e é salvo pela fé implícita e pelo batismo de desejo, ele é salvo pela Igreja Católica. Ele é salvo apesar do paganismo que ele pratica, porque ele pertence à alma da Igreja. É a Igreja Católica que salva ele. É a fé implícita, né, da Igreja Católica que salva ele. Porque caso ele fosse anunciada a boa nova, caso ele tivesse os meios para conhecer a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, ele seria católico. Sim. E só para arrematar, então, para a gente entender por que esse estardalhaço todo é feito. São duas coisas que se unem e criam consequências desastrosas. A primeira é certa ignorância. Né? Você viu lá que ele estudou o catolicismo 11 anos, 20 anos de vida intelectual, aulão sobre soteriologia, e ele não foi capaz de ver que a Cássia aqui estava certa e ele estava errado. Pelo menos no primeiro momento. O catequista, pior ainda. A ignorância. Só que a ignorância, basta você fazer o que a gente fez aqui, dar uma passada de olho lá na enciclopédia católica e você resolve. Não precisa também fazer tudo aquilo que ele exige, né? Domine 10 idiomas, né? Domine 300 anos de produção filosófica, não precisa. Existem vários níveis de saber teológico. Isso aí ele está colocando empecilhos para o progresso das pessoas, que, de certa forma, deixa as pessoas indiretamente dependentes dele, né? Então, não precisa aquilo tudo. Existem vários níveis. Uma criança que faz uma operação matemática, uma multiplicação contínua de vezes, ela faz uma operação matemática. Não precisa ser um matemático, um doutor em matemática para fazer. Você não precisa ser um matemático para fazer operações matemáticas básicas. Você não precisa ser um professor de educação física para saber certos exercícios básicos. Né? Isso. Enfim, esse critério de suficiência esse critério de suficiência que ele está exigindo é simplesmente ele está exigindo um fardo mais pesado e um jugo, né, mais severo que o próprio Nosso Senhor está exigindo das pessoas. Né? Exatamente. Ou seja, não é porque o saber teológico da pessoa está no nível mais baixo do que o de um teólogo propriamente dito, que ela não pode versar sobre questões teológicas com a seriedade que os assuntos exigem. Que é o que a gente está fazendo aqui. Eu não sou teólogo, você não é teólogo. Eu costumo dizer que meu nível de saber teológico é o de leitor de enciclopédia católica. Dá para, pelo menos, não cair na conversa mole do Fábio Salgado. Então já serve para muita coisa. E pelo menos não fica nomeando autor, fazendo name dropping como se isso fosse indício de erudição, né? Pois é. Mas então de um lado, por que esse estardalhaço todo? De um lado, é a ignorância. Como ficou patente aqui que era uma questão de ignorância. E do outro lado, por que ele resolveu criticar? Porque ele viu na fala dela ecos da posição de tradicionalista. E ele odeia os tradicionalistas. Ele tem uma aversão aos tradicionalistas
E quando essa aversão se junta com a ignorância dele, a consequência é essa. É esse papelão que ele está fazendo aí, certo? Então para que ele também reflita sobre essa aversão, já fez toda a exposição aqui sobre a ignorância e a incapacidade dele, então, para que ele se reflita também sobre essa aversão, eu vou deixar aqui um texto que é de Bento XVI, para dizer que é coisa de tradicionalista também, é Bento XVI. Né? É a carta aos bispos de Bento XVI, por ocasião do levantamento das excomunhões dos bispos da fraternidade. Então, ele diz o seguinte: às vezes fica-se com a impressão de que nossa sociedade pelo menos, tem a necessidade de pelo menos de um grupo ao qual não conceda qualquer tolerância, contra o qual seja possível tranquilamente arremeter-se com aversão. Se alguém ousa aproximar-se do mesmo, do Papa, neste caso, perde também o direito à tolerância e pode, de igual modo, ser tratado com aversão sem temor nem decência. Então, é o retrato dele. Qual é esse grupo que ele pode arremeter-se com aversão? E é desse mesmo grupo que o Papa está falando no contexto da carta. Os tradicionalistas. Eu sou uma pessoa que tenho pregado a tolerância. Quem quiser ver minha posição sobre a crise, sobre o tradicionalismo e sobre as outras posições, pode ver lá, também no canal do Instituto, uma aula que eu dei lá chamada Marcos Doutrinais para o Apostolado em Tempos de Crise. Eu não condeno as pessoas, eu não trato o que não é tradicionalista como modernista indiscriminadamente. E mais uma mas coisa. Mas também espero que o outro não me trate como cismático. Quando o outro trata como cismático e se arremete sem temor nem decência com aversão aos tradicionalistas, ele está abrindo feridas na igreja que as autoridades às quais eles se gabam de obedecer estão tentando sanar. Certo? Ele diz que os então, até que tradicionalistas são hereges explícitos. Ele diz que os tradicionalistas são hereges explícitos. Ele diz isso. Cadê a nossa condenação por heresia? Hoje ninguém veio dizer. Você recebeu alguma esse tempo? Não. Mas eu sou um Zé Ninguém aqui, certo? A fraternidade. São Prudente. Monsenhor Marcelo Lefebvre foi condenado como herege? Vamos conceder e admitir que foi plenamente justo lá a condenação que ele recebeu. Plenamente justo. Foi excomungado como cismático pelas sagrações. Pelo ato de fazer as sagrações sem mandato pontifício. Realmente, sagração sem mandato pontifício não tem lá, o pessoal vai falar no estado de necessidade, mas não é uma coisa trivial. Mas mesmo a condenação foi pelo ato de fazer ações. Não foi pela impugnação que ele conseguiu. Até porque se fosse por essa impugnação habitual, estaria mais por heresia do que possível. Mas essa condenação por heresia, em relação a impugnar lá o Conselho Vaticano II, nunca existiu. Então, eles tratam como hereges aqueles que nem mesmo as autoridades que eles dizem obedecer tratam. Então, só para a gente arrematar o raciocínio, então, quando essa ignorância teológica se junta a uma aversão política, digamos assim, aliás, no mundo da política, a gente vê vários exemplos aí de ignorância com aversão, trazendo consequências horríveis para o país, né? Então, quando a ignorância se junta com a aversão, as consequências podem ser bem ruins, né? E aí, uma pessoa que falou uma coisa correta acaba tendo a própria reputação manchada, né? Porque... E aí eu já não gosto desse negócio de stories, né? Porque eu gosto de desenterrar textos lá que eu escrevi em 2013, né? Então, para mim, história é um negócio que apaga no outro dia. É uma coisa terrível, né? Então,
ser que a pessoa tenha visto o story lá que ele critica e não veja o story em que ele se retrata, né? Então, as consequências, quando a ignorância e uma injusta aversão se juntam, as consequências podem ser bem ruins. Então, fica o apelo aqui para que as pessoas tenham consciência dos seus limites, não queiram exigir também dos outros. É uma via de mão dupla, né? Você precisa ter consciência dos seus limites, mas também você não pode exigir de si mesmo e dos outros que tenha um fardo muito além da conta. Então, tenha consciência dos seus limites, busquem sanar sua ignorância antes de comentar o que quer que seja. E busquem sanar essa questão da aversão, das suas aversões e preconceitos, baseado no que as próprias autoridades que essas pessoas alegam obedecer falam acerca desses problemas, né? Então, o meu apelo final é por essa, digamos assim, tolerância mesmo, sabe? Porque a situação que a gente vive hoje em dia é muito triste dentro do ambiente eclesiástico. Essas seriam as minhas considerações finais, digamos assim, para a gente também não estender muito aqui nossa exposição. Então, muito bem. Acho que já foi suficiente. Eu também faço votos aí ao Fábio, né? Que ele sane a ignorância e perca a aversão, né? Que não, enfim, que essas. Então, não só o seu posicionamento doutrinal, principalmente esse, seja mudado, né? De orientação, mas também Sim. as suas, né, posturas, né? Diante de várias situações, sobretudo com relação à aversão aos tradicionalistas, né? Curioso que a ignorância mais aversão é o que chamou de preconceito, né? Que preconceito é um termo muito mal utilizado hoje, né? Sim. Preconceito é o famoso juízo temerário, né? Uma opinião antecipada sobre algo que você não conhece, né? Uma opinião antecipada, muitas vezes injusta, sobre algo que você não conhece. E, de fato, a ignorância mais aversão não é senão o, o nível eminente, né? Desse tipo de postura, né? Que é uma postura que não produz bem algum, pelo contrário, só desorienta as pessoas, deixa as pessoas ou mais confusas, ou leva elas para o erro mesmo, ou então, né, tenta acirrar a ignorância e a aversão já existente. E isso não leva para canto nenhum. Né? Então, agradeço ao Leonardo Brum pela exposição. Sigam a gente nas redes sociais, sigam também o Instituto lá do Leonardo Brum, né, Instituto Jackson de Figueiredo, IJF, né? E sigam o Centro Cultural Ávila, né? Nós estamos agora postando artigos praticamente todos os dias. Acompanhem lá no nosso Instagram, Centro Cultural Ávila, nosso site Centro Ávila, né? www.centroavila.com.br, no Facebook também. E, bem, nós estamos, então, vamos dar prosseguimento aí a essas conversas, né? Esses episódios aí de formação, para que a gente possa, enfim, fazer bem para as pessoas, né? Tentar passar algum conteúdo interessante, né? E que sejam, então, que venham surjam outras oportunidades, né, Bruno?